E se eu te dissesse que toda noite, quando você fecha os olhos, você não está simplesmente se desligando do mundo, mas sim entrando em uma outra realidade? Uma realidade tão essencial para a sua sobrevivência quanto o ar que você respira, mas que nós ainda tratamos como um inimigo, uma perda de tempo. E se eu te contasse que a sensação de estar destruído após uma noite em claro não é um simples cansaço, mas um grito de socorro do seu cérebro que foi impedido de realizar uma operação de vida ou morte? Nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo, um tempo que, numa existência tão curta, parece um desperdício colossal, quase como uma imposição, uma escravidão noturna. Mas e se essa escravidão for, na verdade, a chave para a nossa liberdade, para a nossa inteligência, para a nossa criatividade e até para a nossa sanidade? A verdade sobre o sono é muito mais estranha, mais complexa e mais fascinante do que você imagina. Não é sobre descanso passivo. É sobre uma jornada noturna a um mundo interior onde somos reconstruídos, recarregados e, de certa forma, renascidos. Nos próximos minutos, vamos desvendar por que o sono não é uma falha no projeto humano, mas talvez a nossa característica mais genial e misteriosa. E você vai entender por que lutar contra ele é lutar contra a própria essência de quem você é. Vamos começar com a pergunta mais básica e ao mesmo tempo mais profunda. Por que sentimos sono? Essa sensação que chega sorrateira, pesando nossas pálpebras, nublando nossos pensamentos, é tão familiar que raramente paramos para pensar na força avassaladora por trás dela. Não é uma escolha, é uma ordem. Mas de onde ela vem? A resposta começa com uma molécula, uma substância química que se acumula no seu cérebro a cada segundo que você passa acordado. O nome dela é adenosina. Pense na adenosina como uma areia fina caindo em uma ampulheta. Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã, essa areia começa a cair. Cada pensamento, cada movimento, cada tarefa que você executa, tudo isso consome energia. A principal moeda de energia das nossas células é uma molécula chamada ATP, trifosfato de adenosina. Conforme o ATP é usado, ele se quebra, e um dos subprodutos dessa quebra é a adenosina. Essa adenosina, então, começa a se ligar a receptores específicos no seu cérebro, e quanto mais ela se acumula, mais devagar seus neurônios disparam. É um processo químico, direto e implacável. A adenosina não negocia. Ela não se importa com seus prazos, com a sua série favorita ou com a festa que você quer ir. Ela simplesmente se acumula, gerando uma pressão crescente para dormir. É o que chamamos de pressão de sono. É por isso que, depois de 16 horas acordado, a vontade de dormir é quase insuportável. A ampulheta está cheia. Mas espere um pouco, porque a história não é tão simples. Se fosse apenas a adenosina, nós simplesmente ficaríamos cada vez mais sonolentos ao longo do dia, e o padrão de sono seria irregular. Existe outra força em jogo, um maestro invisível que rege a orquestra do nosso corpo. Este é o nosso ritmo circadiano. Imagine um relógio mestre, um cronômetro biológico localizado bem no fundo do seu cérebro, numa pequena região chamada núcleo supraquiasmático. Esse relógio não marca as horas do dia, mas sim os ciclos de aproximadamente 24 horas do seu corpo. Ele é o responsável por regular centenas de processos, desde a sua temperatura corporal e a liberação de hormônios até o seu metabolismo e, claro, o seu ciclo de sono e vigília. E qual é o principal gatilho que ajusta esse relógio todos os dias? A luz. Especialmente a luz azul, presente em abundância na luz solar. Quando a luz da manhã atinge seus olhos, ela envia um sinal direto para esse relógio mestre dizendo: é dia, hora de ficar alerta. Isso suprime a produção de um hormônio crucial, a melatonina, o famoso hormônio da escuridão. A melatonina não te faz dormir diretamente, como um sonífero, mas ela age como um locutor de um evento esportivo que anuncia que a corrida está prestes a começar. Ela envia o sinal para todo o seu corpo de que a noite chegou e que é hora de se preparar para o sono. Então, o que acontece é uma dança cósmica entre essas duas forças. De um lado, você tem a pressão de sono da adenosina,
que se acumula constantemente, como uma maré subindo. Do outro, você tem o sinal de alerta do seu relógio circadiano, que tenta te manter acordado e funcional durante o dia. Durante a manhã e o início da tarde, o sinal do relógio circadiano é forte o suficiente para anular a pressão crescente da adenosina. É por isso que, mesmo depois de 8 horas acordado, você ainda se sente relativamente bem. Mas conforme o dia avança e a noite se aproxima, duas coisas acontecem simultaneamente. A pressão da adenosina atinge seu pico e o seu relógio circadiano, percebendo a ausência de luz, começa a diminuir o sinal de alerta e a ordenar a liberação de melatonina. É a tempestade perfeita. A maré da adenosina está no auge e os portões que a seguravam se abrem. O resultado é aquela sensação irresistível de sono. E o que acontece quando você finalmente se rende e dorme? O cérebro inicia um processo de limpeza. Durante o sono, o sistema linfático, uma espécie de sistema de remoção de lixo do cérebro, se torna muito mais ativo, e uma de suas principais tarefas é limpar toda a adenosina que se acumulou. Depois de 8 horas de sono, os níveis de adenosina estão de volta ao ponto zero. A ampulheta foi virada, e o ciclo recomeça. É um sistema de uma elegância impressionante. Um balé químico perfeito que governa 1/3 da nossa existência. Mas isso nos leva à segunda, e talvez mais aterrorizante pergunta. O que acontece quando nós desafiamos esse sistema? O que acontece quando decidimos que não precisamos dormir? A resposta é brutal. Nós nos destruímos. E a palavra destruído não é um exagero poético. É uma descrição clínica precisa do que acontece com o seu corpo e, principalmente, com o seu cérebro. A privação de sono é uma forma de tortura, literalmente. E os efeitos começam muito antes do que você imagina. Após apenas uma noite mal dormida, ou mesmo algumas horas a menos do que o necessário, a sua capacidade cognitiva já despenca. O seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento lógico, pela tomada de decisões, pelo controle de impulsos, basicamente o CEO do seu cérebro, entra em modo de economia de energia. Você se torna mais impulsivo, menos criativo. Sua capacidade de resolver problemas complexos é dizimada. Tentar trabalhar ou estudar privado de sono é como tentar correr uma maratona com os pés amarrados. Você pode até se mover, mas de forma ineficiente, dolorosa e com um risco altíssimo de cometer erros graves. A sua memória, então, sofre um golpe duplo. O hipocampo, a estrutura cerebral essencial para a formação de novas memórias, fica prejudicado. Novas informações simplesmente não grudam. E, ao mesmo tempo, o processo de consolidação de memórias, que ocorre majoritariamente durante o sono, não acontece. É como se você passasse o dia inteiro fazendo anotações em um caderno, mas à noite, em vez de guardá-lo em uma estante segura, você o jogasse no fogo. O conhecimento se perde, mas a devastação vai muito além do cognitivo. A privação de sono ataca o seu centro emocional, a amígdala. A amígdala é como o pedal do acelerador emocional do cérebro. Sem o freio regulador do córtex pré-frontal, que está offline por falta de sono, ela dispara sem controle. O resultado? Você se torna emocionalmente instável, reativo, irritadiço. Pequenos problemas se transformam em catástrofes. Uma crítica construtiva soa como um ataque pessoal. A sua capacidade de ler as expressões faciais e as intenções dos outros fica comprometida. Você se torna uma versão mais primitiva e irracional de si mesmo. E o corpo? O corpo também paga um preço altíssimo. O sistema imunológico é suprimido. Apenas uma noite de 4 a 5 horas de sono pode reduzir a atividade das células natural killers, os soldados de elite do seu sistema imune que combatem células cancerígenas e vírus, em até 70%. Isso mesmo, 70%. Você fica dramaticamente mais suscetível a infecções, como gripes e resfriados. O seu metabolismo é desregulado. A privação de sono aumenta os níveis de grelina, o hormônio da fome, e diminui os níveis de leptina, o hormônio da saciedade.
Resultado: você sente mais fome, especialmente por alimentos ricos em açúcar e carboidratos, e precisa comer mais para se sentir satisfeito. A longo prazo, isso é uma receita para o ganho de peso, obesidade e diabetes tipo 2. A sua pressão arterial sobe. O risco de doenças cardíacas e derrames aumenta exponencialmente. A privação crônica de sono não está apenas te deixando cansado. Ela está, literalmente, acelerando o seu processo de envelhecimento e te matando aos poucos. Então, por que essa autodestruição? Por que um sistema tão vital foi projetado de uma forma tão punitiva? Isso nos leva ao cerne da sua pergunta filosófica. Por que somos obrigados a fazer isso? Por que não fomos feitos para ficar acordados o tempo todo, especialmente em uma vida tão curta? A resposta é que o sono não é uma pausa, não é um estado de inatividade. É, na verdade, um dos estados mais ativos e importantes para o cérebro. A ideia de que somos escravizados no mundo dos sonhos para receber informações ou servir a algum propósito externo é uma interpretação poética de uma verdade biológica ainda mais estranha. Durante o sono, nós nos tornamos escravos de nossa própria manutenção. É um trabalho interno, essencial, e que não pode ser feito com o cérebro consciente e operante. Pense no seu cérebro como uma cidade movimentada durante o dia. As ruas estão cheias, o comércio está a todo vapor, a energia está sendo consumida em um ritmo frenético. É impossível fazer grandes obras de infraestrutura, como consertar o asfalto, limpar o sistema de esgoto ou reorganizar a fiação elétrica com a cidade em pleno funcionamento. Seria um caos. O que é preciso fazer? É preciso fechar a cidade durante a noite. É exatamente isso que o sono faz. Ele tira a consciência de cena para que a equipe de manutenção noturna possa trabalhar. E que trabalho é esse? Já falamos da limpeza da adenosina pelo sistema linfático, que é como a equipe de limpeza de lixo da cidade. Mas essa é apenas uma das tarefas. Durante o sono, especialmente durante o sono de ondas lentas, o sono profundo, ocorre uma verdadeira restauração celular. Proteínas danificadas são reparadas, tecidos são reconstruídos, o hormônio do crescimento é liberado em grandes quantidades, não apenas para crianças, mas para adultos também, auxiliando na recuperação muscular e na saúde geral do corpo. É um verdadeiro spa biológico. Além disso, há o trabalho de arquivista. Como mencionamos, o sono é crucial para a memória. Mas não se trata apenas de salvar arquivos. O cérebro faz um trabalho muito mais sofisticado. Ele revisa as memórias do dia, fortalece as conexões neurais importantes e, crucialmente, enfraquece ou elimina as conexões triviais. É um processo de curadoria. Ele decide o que vale a pena guardar e o que pode ser descartado para não sobrecarregar o sistema. Sem esse processo, nosso cérebro seria um sótão cheio de informações inúteis, onde seria impossível encontrar o que realmente importa. E então, chegamos à fase mais misteriosa e talvez a mais importante do sono, o sono REM, ou Rapid Eye Movement. É aqui que os sonhos mais vívidos e bizarros acontecem. Por muito tempo, o propósito do sono REM foi um enigma. Hoje, entendemos que ele desempenha papéis cruciais. Um deles é a terapia noturna. Durante o sono REM, o cérebro reprocessa as experiências emocionais do dia, mas em um ambiente neuroquímico com níveis muito baixos de noradrenalina, uma molécula associada ao estresse. Isso permite que você processe as memórias, mesmo as traumáticas, sem a carga emocional original. É como assistir a um filme de um evento estressante, mas com o volume da trilha sonora de suspense desligado. Isso ajuda a curar as feridas emocionais e a nos preparar para os desafios do dia seguinte. É por isso que, depois de uma boa noite de sono, um problema que parecia o fim do mundo na noite anterior, muitas vezes parece mais administrável pela manhã. O sono tirou o ferrão emocional da experiência, mas o sono REM vai além. Ele é o playground da criatividade. Durante o REM, o cérebro faz associações amplas e inesperadas entre informações que, no estado de vigília, pareceriam completamente desconexadas. Ele mistura memórias antigas com conhecimentos recentes, criando novas conexões. É um estado de hiperassociação.
Muitas das maiores descobertas da história da humanidade surgiram de insights que ocorreram durante ou logo após o sono. A estrutura da tabela periódica veio a Dmitri Mendeleev em um sonho. A estrutura do anel de benzeno veio a Auguste Kekulé em um devaneio sobre uma cobra mordendo a própria cauda. O sono REM não está apenas organizando o passado. Ele está ativamente construindo o futuro, gerando soluções criativas para problemas que a nossa mente consciente e lógica não consegue resolver. Então, a ideia de que somos escravizados para receber informações no mundo dos sonhos não está totalmente errada, mas as informações não vêm de fora. Elas vêm de dentro. É o nosso próprio cérebro, liberto das amarras da lógica e da percepção linear do tempo, explorando o vasto universo de conhecimento que acumulamos e criando algo novo a partir dele. Agora, vamos abordar a outra imposição, a fome. Por que, em uma vida tão curta, também somos obrigados a comer? A resposta é mais direta, mas segue a mesma lógica da necessidade. Comer não é uma falha de projeto, é o próprio projeto. Nosso corpo é uma máquina biológica incrivelmente complexa, e como qualquer máquina, ela precisa de combustível para funcionar e de matéria-prima para se consertar. A comida fornece as duas coisas. A energia que obtemos dos carboidratos, gorduras e proteínas é o que alimenta cada processo do nosso corpo, desde a contração dos nossos músculos até os disparos elétricos dos nossos neurônios. Sem esse influxo constante de energia, a máquina simplesmente para. É pura termodinâmica, mas além da energia, a comida fornece os blocos de construção essenciais. Os aminoácidos das proteínas que formam nossos tecidos, as vitaminas e minerais que atuam como catalisadores para incontáveis reações químicas, os ácidos graxos que compõem as membranas de nossas células. Não comer não é uma opção, porque seria o equivalente a esperar que um carro ande sem gasolina ou que uma casa se construa sem tijolos. Seria violar as leis fundamentais da física e da biologia. A fome é simplesmente o sistema de alarme do corpo, um sinalizador que diz: os níveis de combustível e de matéria-prima estão baixos. É hora de reabastecer antes que os sistemas críticos comecem a falhar. A pergunta, por que não fomos feitos para ficar acordados ou não sentir fome? É como perguntar por que um carro não foi feito para andar eternamente sem precisar de combustível ou manutenção. A resposta é que viver é um processo inerentemente entrópico. É um processo que consome energia e gera desgaste. O sono e a comida são as soluções que a evolução encontrou, ao longo de bilhões de anos, para combater essa entropia. São os mecanismos de recarga e reparo que nos permitem continuar existindo. Longe de serem imposições ou sinais de um projeto falho, eles são a prova de um projeto incrivelmente bem-sucedido e resiliente. A vida curta não é um argumento contra o sono e a comida, é um argumento a favor deles. É precisamente porque a vida é curta e preciosa que precisamos desses períodos de manutenção para garantir que o tempo que passamos acordados e vivos seja o mais funcional, saudável e significativo possível. Tentar viver sem dormir ou sem comer para aproveitar mais a vida é uma ilusão. Seria como tentar fazer uma viagem de carro de costa a costa sem nunca parar para abastecer ou para o motor esfriar. Você não chegaria mais longe. Você simplesmente quebraria no meio do caminho. Chegamos então ao clímax da nossa jornada, ao ponto alto que transforma completamente a nossa percepção sobre o sono. A ideia de que o sono é uma escravidão nasce de uma perspectiva puramente focada na consciência desperta. Nós valorizamos o que fazemos, o que produzimos, o que pensamos de forma lógica. E como o sono é a ausência de tudo isso, nós o vemos como tempo perdido. Mas isso é um erro fundamental de perspectiva. É como olhar para um iceberg e acreditar que a única parte que existe é a ponta que está fora da água, ignorando a massa colossal que o sustenta por baixo. O seu eu desperto, a sua personalidade, a sua inteligência, as suas memórias, tudo o que você considera ser você é a ponta do iceberg. O sono
é a base submersa que torna tudo isso possível. Sem ele, a ponta simplesmente derreteria e desapareceria no oceano. A revelação mais profunda sobre o sono não é apenas que ele nos repara fisicamente, mas que ele nos constrói psicologicamente. Ele é o processo pelo qual integramos o mundo. Pense nisso. Durante o dia, somos bombardeados por uma quantidade infinita de informações, experiências, interações sociais e estímulos sensoriais. É um caos de dados brutos. Se não tivéssemos um mecanismo para processar, organizar e dar sentido a tudo isso, nós rapidamente entraríamos em colapso mental. O sono é esse mecanismo. Ele pega o caos do dia e o transforma em ordem. Ele tece as experiências soltas em uma tapeçaria coerente de conhecimento e memória. Ele nos ajuda a aprender com nossos erros, a desenvolver novas habilidades e a entender o mundo e o nosso lugar nele. Em um sentido muito real, você não se torna mais inteligente enquanto está estudando. Você se torna mais inteligente enquanto está dormindo depois de estudar. Você não supera um trauma enquanto está acordado, remoendo o acontecimento. Você o supera enquanto seu cérebro o reprocessa terapeuticamente durante o sono REM. O sono não é a ausência de vida. É o processo pelo qual a vida ganha significado. Portanto, a metáfora da escravidão deve ser invertida. Não somos escravos do sono. O sono é o nosso servo mais leal e poderoso, trabalhando incansavelmente nos bastidores para nos permitir ser a melhor versão de nós mesmos. Ele é o nosso médico particular, nosso psicoterapeuta, nosso professor e nosso muso criativo, tudo em um só. E ele faz tudo isso de graça. A única coisa que ele pede em troca é tempo e respeito. Ao redefinir nossa relação com o sono ao parar de vê-lo como um inimigo a ser conquistado com cafeína e força de vontade, e passar a vê-lo como um aliado a ser abraçado, nós destravamos um potencial humano que a maioria de nós nem sabe que possui. Melhorar a qualidade do nosso sono é a forma mais eficaz e subestimada de melhorar todos os aspectos da nossa vida acordada, desde a nossa saúde e bem-estar até a nossa produtividade e criatividade. Ao final de tudo, a sensação de ser obrigado a dormir vem da nossa luta contra a nossa própria biologia. É o nosso ego consciente, que se acha no controle, se ressentindo de ter que entregar o comando para um processo autônomo e inconsciente. Mas a verdade é que o universo e a vida dentro dele funciona com base em ciclos, dia e noite, atividade e descanso, consumo e reparo. Lutar contra o ciclo do sono é lutar contra a natureza fundamental da própria vida. É uma batalha que estamos destinados a perder, e cada pequena vitória que achamos que temos contra o sono, cada noite em claro, cada hora roubada do descanso, é na verdade uma derrota profunda para a nossa saúde e para o nosso potencial. Nós começamos com a ideia do sono como uma forma de escravidão em um mundo dos sonhos, uma imposição misteriosa em nossa curta existência. E o que descobrimos foi algo muito mais profundo. Descobrimos um sistema biológico de uma elegância e complexidade de tirar o fôlego, uma dança química entre a adenosina e o ritmo circadiano que nos conduz suavemente para um estado de manutenção essencial. Vimos que a sensação de estarmos destruídos, sem dormir, não é um capricho, mas o som do alarme de incêndio do nosso corpo e cérebro, alertando para uma cascata de danos que afetam tudo desde nossa memória e emoções até nosso sistema imunológico e metabolismo. E o mais importante, redefinimos o propósito do sono. Ele não é tempo perdido. Ele é o tempo em que nos reconstruímos, nos curamos, aprendemos e criamos. Ele é o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas despertas. A obrigação de dormir, assim como a de comer, não é uma falha de projeto, mas a própria essência do que nos mantém vivos, funcionais e, em última análise, humanos. A verdadeira prisão não é o sono, é a exaustão crônica em que vivemos ao negligenciá-lo. A verdadeira liberdade é acordar pela manhã sentindo-se genuinamente restaurado, com a mente clara e o corpo energizado, pronto para abraçar o dia. E essa liberdade só é alcançada quando nos rendemos à sabedoria do nosso próprio corpo e honramos a necessidade fundamental e sagrada de dormir.
Agora eu quero saber de você. Qual foi a ideia sobre o sono que mais te surpreendeu neste vídeo? Você já teve alguma experiência, algum sonho ou algum insight que te fez pensar sobre o poder misterioso das nossas noites? Me conte aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E se você, assim como eu, acredita que entender o nosso corpo e a nossa mente é a chave para uma vida melhor, e quer continuar recebendo análises profundas como esta, que desafiam o senso comum e expandem a sua percepção da realidade, faça um favor a si mesmo e clique no botão de se inscrever e ative o sininho. É a melhor forma de garantir que você não vai perder o nosso próximo encontro. Um grande abraço e durma bem.